Estamos gravando, certo, gente? Boa noite então a todos. Boa noite. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para dar continuidade na nossa aula. A gente está fazendo esse ano de 2022 a nossa aula de Teologia de Umbanda. São 20 aulas que vão acontecer durante o ano, dividido em 4 temas. E a gente está na metade, quase no finalzinho agora, né, do nosso segundo tema. Lembrando que todas as aulas, sequenciais a gente disponibiliza junto com material de apoio, enfim, no nosso canal no YouTube. E agora também está na nossa página, a gente retomou a nossa página na internet, que é umbandateu.com.br. Então tá lá todos também os links, todas as ordens das aulas, os materiais de apoio já estão todos lá disponíveis. E é importante sempre lembrar, aqui na nossa aula, qual que é o nosso objetivo. Esse material... Esse material é importante, a gente deixar muito claro que aqui a gente não quer pregar ou trazer nenhuma verdade absoluta, nenhum conceito, nada que transforme ou mude o conhecimento das pessoas, e sim, nosso objetivo aqui é dividir de uma forma didática, de uma forma que fique mais fácil o entendimento do que quando a gente está com os pés aqui na gira, dividir o que acontece aqui no chão de terreiro. Desde as giras abertas para a comunidade, as giras que a gente faz só com os filhos da casa, as pagelanças de caboclo que a gente faz, reuniões com tranca-rua, toda essa agenda que a gente faz aqui como comunidade. O objetivo é a gente dividir essa realidade através dessas aulas e abrir para quem tiver interesse, para quem quiser conhecer, para que faça parte dessa caminhada com a gente. E como eu sempre começo as aulas, esse slide está em todas as aulas e vai estar até a última, é muito importante trazer o Leonardo Boff, esse ponto de vista dele, essa frase que marca muito o que eu falei, que é: toda vista de um ponto, todo ponto de vista é só a vista de um ponto. Então é o que a gente divide, o que acontece aqui no chão. E como eu falei, as aulas da Teologia de 2022, elas estão divididas nesses 4 principais temas. A gente começou com o Ser Umbanda. O Ser Umbanda no sentido de entender o que é Umbanda. Quando a gente pergunta para muita gente, confunde lá com Espiritismo, mas será que tem Espiritismo? É religião 100% de matriz africana, não é? Ela tem catolicismo, tanta coisa. Então a gente entrou no Ser Umbanda do conceito para a gente que Umbanda é a arte da cura, na forma do movimento e da fé que a gente exerce aqui no chão do nosso terreiro. A gente falou da diáspora africana, não entramos, lógico, todas as características históricas, mas o quanto isso influencia aqui no nosso chão, no nosso comportamento. A gente falou também sobre a diáspora europeia, que querendo ou não influenciou. Pode ser que de uma forma, muitos apagamentos sociais aconteceram, muita forma de apagamento religioso que a gente viu acontecer, mas querendo ou não faz parte da cultura nossa, faz parte da cultura de muita gente que pisa nesse chão. Para conhecer a Umbanda, ela traz com ela, Ela traz com ela aquela cultura que aprendeu na escola, na família, e a gente não pode simplesmente desacreditar, e sim convidar a pessoa a esvaziar um pouco esse copo de conhecimento cultural religioso para dar oportunidade para que novos conhecimentos venham. E aí a gente entrou nesse segundo tema, que é o que a gente está agora, que fala diretamente do nosso chão de Umbanda. Então a gente começou falando um pouco do que é o terreiro, o que a gente chama aqui de terreiro, não chama de centro, não chama de tenda, não chama de casa. Por que a gente chama aqui de terreiro, todo esse conceito? O que são os elementos aqui dentro? Vamos lá saudar a trunqueira, a ganga, depois tem o roncon onde está sentado o caboclo cobra coral. A gente falou de todos esses elementos, a gente falou aqui do chão, falamos da ganga, falamos dos nossos atabaques, falamos de toda essa força, falamos dos elementos que fazem parte. Na última aula a gente falou da hierarquia que acontece aqui na casa, a gente falou da hierarquia sobre desde o pai de santo, os filhos de fé, o filho iniciante da casa, o filho de toco, a gente falou do próprio toco, do exercer, a gente falou do transe mediúnico também, do estado alterado de consciência, como esse movimento acontece no corpo. E hoje a gente vai entrar muito no papel dessa pessoa, do papel desse filho na casa aqui dentro,
completando essas 4 aulas teóricas, porque a próxima aula desse tema é a 5ª aula que a gente faz, no final de cada tema a gente traz essa aula prática, né? E então, finalizando a parte teórica, essa aula vai falar bastante sobre o papel desse filho, seja aí do filho iniciante que chegou agora, seja o pai de santo, dirigente, sacerdote de umbanda aqui na casa, qual que é o papel, como que ele exerce essa atividade. E lembrando sempre, né, que o chão de terreiro para a gente é a nossa casa, né? É como essa casa abençoada. Então vamos abrir, né, a nossa gira, porque toda vez que a gente se reúne, toda vez que a gente se propõe a estar junto, a gente abre a nossa gira. Né? Abre a nossa gira é gerar o nosso movimento. É sair da nossa casa, vir para cá e estar disposto a movimentar o nosso corpo, movimentar os nossos pensamentos, movimentar a nossa cultura, movimentar as coisas que a gente acredita, para proporcionar o autoconhecimento, né? Para trazer essa cura de muitas coisas que a gente vai para baixo do tapete, muita coisa que a gente faz questão de não dividir, né? Muita coisa que a gente acha que, né, até como um exercício de quando as pessoas elas até se acham, né, uma prepotência de um poder, quando a gente sabe que às vezes a pessoa ela não está bem, ela tem os problemas dela, e ela fala, não, está tudo bem, sabe, sempre está tudo bem, né? Ela vai varrendo isso para baixo, isso faz com que vire sempre uma justificativa, e aquele obscuro, aquele lado que muitas vezes não é revelado, se manifesta de outras formas, seja até em patologias mentais, né, seja em doenças físicas, seja quando pisa no terreno e fala, nossa, a pessoa está tremendo, está caindo, né? A manifestação é física dessas coisas, do resultado de soma de tudo isso. Então por isso que a gente sempre começa abrindo a nossa gira aqui, e eu peço para vocês, abram a gira, abrir o corpo de vocês, abrir a cabeça, abrir o ouvido para o que vai acontecer. Certo? E a gente trouxe muito, né, o trocadilho da palavra, o terreiro, né, a troca da palavra, para justamente entender o quanto cada um aqui é um terreiro. A gente falou muito disso, de quanto, né, a mágica da louça, né, quem lembra que a gente falou, aquela coisa que a gente começa quando vai morar sozinho, quando a gente começa a cuidar do que é nosso. Ó, que estranho, deixei a louça do café, voltei do trabalho à tarde e a louça não lavou sozinho. Olha só, né, a mágica da louça. E assim são com as nossas coisas. Os problemas, as situações que a gente tem, que a gente deixa, a gente pode fazer a volta que a gente for na vida, conquistar as coisas que a gente quiser conquistar na vida, ela vai continuar lá. Enquanto a gente não resolver, enquanto a gente não trouxer um caminho para aquilo, que as pessoas confundem que às vezes a única solução para aquilo é achar uma solução. E nem sempre. Muitas vezes tratar ou já reconhecer já é um primeiro passo. Né? A gente reconhecer que existe aquela característica, né, que não dá nem para chamar de problema, mas tem aquela característica que é sua, aquela limitação, aquela crença limitante, né, aquilo que te impede de andar para passos aonde você quer, reconhecer que aquilo existe, já é o primeiro passo. Né? Já é o primeiro passo. Quando você entra a fundo nisso, e a gente falou que nós, como o terreiro, né, o nosso, esse terreiro aqui, esse chão é formado pelo terreiro que habita dentro de cada um. A forma que a gente trata essa casa, passando por um copo sujo e não jogando no lixo, indo embora falando, não, tem bastante gente aqui para varrer o chão. Hoje está tranquilo, não preciso nem olhar lá o banheiro do banho, porque sempre, né, alguém vai olhar. A gente falou da Edeli, né, Edeli, a rainha do mop, né? Então não preciso nem me preocupar, porque a Edeli vai fazer isso. Não preciso nem chegar mais cedo. Hoje, porque eu sei que o mano já chega e bota todas as velhinhas lá, já deixa tudo pronto, para eu só chegar, tomar meu banho, vestir meu branco, vir para a gira, porque o meu negócio acontece na gira. Eu quero entrar nesse estado, né, de consciência, eu quero ouvir o tambor, eu quero, né? E muitas coisas assim, a gente trata a nossa vida da mesma forma. A gente quer chegar só na hora do palco, né, na nossa vida. A gente quer só receber o aplauso. Né? E muitas vezes o ensaio antes que aquele artista fez para se exibir, a preparação, o conhecimento, o alicerce, né? O fundamento que foi feito aqui nesse chão para que esse trabalho acontecesse, muitas vezes ele não é importante. E é isso a gente faz com as nossas coisas. Então, o conceito de terreiro é a gente olhar para as nossas coisas com a mesma verdade. Né? A gente olhar
com a mesma característica, a gente dá importância para todas as esferas, todas as características da nossa vida, a gente tratar da mesma forma, a gente tratar com a mesma vontade, né? A gente tratar com a mesma decisão de reconhecer, de transformar. Então esse é muito o conceito do teu reino que a gente traz aqui para dentro. E hoje a posição que a gente se coloca, né? A palavra de centro, né? Ou a qualidade de centro, aqui já foi o terreiro, quando a gente explicou, aqui já foi o chão de terreiro, a gente já falou de tanta coisa, né? A última aula era o filho de fé, que estava no centro, né? Como essa posição, e agora a gente se coloca, seja esse o sacerdote de Umbanda, seja pai de santo, mãe pequena, pai pequeno, Ogã, pai Ogã, não importa, né? Eu já sou filho de Doco, eu sou filho iniciante, cheguei ontem, eu já tenho o meu caboclo assentado no roncó. Todo mundo tem essa posição aqui dentro, uma posição de aprendiz. E é muito legal falar dessa palavra, porque ela, né, das definições, e eu gosto muito, vocês já perceberam, de fazer isso, pegar uma palavra e começar a destrinchar ela, para que ela comece a ganhar, ressignificar ela, né, na nossa vida, porque é uma palavra que a gente fala todo dia. E será que a gente sabe realmente, né, o significado dela, ou a gente está dando para ela o valor? Mesma coisa, muita gente chega para mim e fala assim, você é você é tipo pai de santo, né? Eu falo, o que é pai de santo para você? Para eu poder dizer se eu sou ou não o que você está falando, eu preciso que você me diga o que você entende por essa palavra, né? Você, né, está vivendo, né, me diz, o que você entende sobre isso, para que eu possa te dizer se é realmente isso que eu vivo ou não, né? Porque é fácil, porque uma palavra hoje ela vai ter um significado para mim, para o humano, diferente. Então a gente conceituar e a gente caracterizar palavras é bom. A gente conceituar palavras aqui, características, é o principal acho que de teologia como um todo, né? No teu, usando o U, é a gente entender. A gente falou das palavras que a gente fala para eles. Vou lá saudar a ganga, mas o que é a ganga? O que você entende como ganga? Eu vou para o terreiro. O que você entende como terreiro? Então essa posição de aprendiz, ela é essencial para todo mundo que pisa num chão de terreiro, e todo mundo que se sente um terreiro. A gente fala muito aqui no começo de cada uma das giras, né? A gente fala no começo de cada uma das giras assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente leva os nossos 20, 25 minutos toda vez que abre a gira para fazer o nosso fundamento, que é a defumação da nossa casa, é a gente saudar os guias da nossa casa, a gente saudar a força da nossa casa, a gente saudar o coro da nossa casa, né? A gente gasta lá aqueles 25 minutos iniciais, né? Ou investe 25 minutos para fazer esse fundamento, mas a partir do momento que a gente canta para abrir a nossa gira, mais que a gente decida no nosso calendário, hoje vai ser Preto Velho, hoje vai ser Caboclo, hoje vai ser Exu, a gente não sabe. E essa entrega é de aprendiz. Um aprendiz, quando senta, e a gente vai lá no conceito da sala de aula, né? Quando ele senta numa sala de aula, ele escolheu a matéria, pode ter escolhido o lugar, né? A escola, o programa didático, mas quando ele senta na aula, ele não sabe o que vai vir, né? Ele não sabe, ele se coloca nesse lugar de aprendizado. E isso acontece em todas as giras, A gente chegar aqui achando, sabendo, eu tive a intuição do que vai acontecer, é uma prepotência que não faz parte da nossa casa, né? É uma característica que não faz parte da nossa casa. Então, a gente se colocar nesse lugar de aprendiz é fundamental. Aprendiz no conceito da palavra mesmo, de aprendizado, de estar disposto. E eu vou entrar um pouquinho mais para frente no conceito da palavra, mas aqui para a gente ela está nesses 4 pilares. O mais interessante é que as outras palavras que a gente colocou aqui deveriam ter umas 10 palavras em volta. Aqui eu acho que resume nesses 4 pilares. O aprendiz, ele escuta e não ouve. Qual a diferença? Ouvir e escutar.
Ouvir a gente está ouvindo o tempo todo. Ouvir quando passa um carro aqui na rua, a gente consegue evitar de ouvir o barulho do carro? Não. O Dom está fazendo barulho. A gente consegue evitar de ouvir o Dom fazendo barulho? Não. Como é que eu vou tampar o meu ouvido, né? Pode tampar, se pode sair de perto, pode colocar um isolamento aqui na janela para não ouvir o carro. Isso é ouvir. Ouvir, a gente está ouvindo o tempo todo. Escutar é quando a gente se coloca numa posição de uma escuta genuína. Quando a gente quer realmente escutar alguma coisa. E escutar não é assim, eu já sei. Né? Tem gente, por exemplo, que está aqui no nosso chão há 1 ano, 2, 3. Será que ele escuta quando a gente canta ao ponto da defumação? Defuma com as ervas da defuma com a ruda e será que ele está escutando? Ou será que ele está só esperando aquele ponto que ele tem afinidade para tocar para ir lá? Agora é minha hora do meu caboclo, né? Agora é minha hora. Será que ele escuta o que aquele ponto do caboclo está falando para ele? Né? Mais do que isso, será que ele se bota nessa posição de escuta e ele pergunta? Porque a pessoa que ela quer aprender, ela escolhe muito mais as perguntas que ela faz do que as coisas que ela fala. Uma pessoa que ela quer genuinamente aprender, ela se preocupa muito mais com as perguntas certas do que com as falas certas, né? E isso é muito importante. Quando a gente se coloca aqui, por exemplo, numa reunião com tranca-ruas, e ele provoca muito isso pra gente, nesse aprendizado é 100% dele, o quanto ele instiga a gente a perguntar. Selecione as perguntas. Porque senão uma reunião como essa, ou uma gira, ela vai virar uma confraternização de histórias pessoais, né? Do que aprendizado. E pode ser você, ou pode ser você incorporado com o seu preto velho, com o seu caboclo. Se você passar sentado no toco, como filho de toco, contando para quem vem aqui a sua vida, o que você está aprendendo? Né? Será que você escutou o que a pessoa falou? Né? Será que você genuinamente escutou? Ou está ali para alimentar o teu ego? Né? Ou você está ali só com uma posição de fala? Né? Um monte de coisa que você tem vontade de falar. Nossa, eu tenho uma vontade de falar tal coisa, mas espera aí, deixa eu incorporar o meu caboclo antes. Né? Deixa eu dar voz para o meu preto velho, porque daí qualquer coisa é ele. Né? Qualquer coisa é ele. Então aí eu fico tranquilo. Então isso é muito importante para a gente refletir. Eu posso citar aqui muitos momentos. E não é um momento para a gente trazer ou expor alguém, mas eu tenho certeza que quando a gente fala, vem na cabeça de todo mundo aqui algum momento que já aconteceu na gira, seja com você mesmo, seja olhando alguém do lado. E a posição de aprendiz vai fazer com que você pergunte. Pode ser alguém incorporado do seu lado. Pode ser que você esteja acompanhando alguém. Meu pai, impressão minha, ou nessa última consulta, eu ouvi muito mais sobre a história do seu filho do que você estivesse aqui perguntando. Eu acho, na minha sensação aqui, meu pai, eu acho que essa senhora que sentou aqui, esse senhor, essa moça, esse moço, queria muito mais só dividir. Queria só falar. Do que ouvir uma história de vitória, de superação, de alguma coisa que é para você. Que bom que você teve essa história para contar. Que bom, que bom. Mas será que vai ser o mesmo caminho para essa pessoa? Será que todo mundo tem o mesmo caminho para a aprendizagem? Né? Será que todo mundo é aprendiz no mesmo lugar? Ou o lugar de aprendizado é um lugar pessoal que a gente tem que encontrar no nosso caminho? Né? Porque quando se coloca todo mundo aí, eu volto um pouquinho para a didática, todo mundo na mesma sala, porque se fosse assim, se todo mundo estivesse no mesmo lugar, todo mundo que entrou numa universidade de engenharia se formaria engenheiro com a mesma nota, concorda? Por que as pessoas entram numa faculdade de psicologia, numa faculdade de publicidade, como é o meu caso, e alguns desistem pelo caminho, uns terminam quase que arrastado, os outros você fala, esse aqui ele é médico mesmo, né? Ele pegou aquilo, parece que para ele, o que difere? Porque
Porque cada um tem o seu lugar de aprendizado. Cada um tem o seu lugar de aprendizado. E é esse lugar dentro do seu terreiro que tem que estar manifestado aqui, no chão. Não é para a gente aqui do teu, que a gente acredita que o terreiro seja esse lugar de acolhimento para essa criança nossa interna, né? Para essa massa a modelar ainda. Que por mais que a gente tenha a nossa cultura de, não, mas eu tenho, poxa, faz 50 anos que eu frequentei a igreja católica, 50 anos que eu frequentei a igreja evangélica, eu fui do budismo, fui espírita, poxa, para mim é difícil, né, virar essa chave, virar um bandista, né, ou virar um banda, como você fala, pai, né? Muita gente, eu escuto isso de muita gente. Isso você está falando que a tua cabeça ela é limitada, como se ela só coubesse um perfil de religião, né? Como se a gente só pudesse absorver aquilo. Ou a gente precisasse, eu preciso primeiro apagar para colocar no lugar. Não. A posição de aprendiz, você abre um sentimento infantil no teu pensamento de uma criança que está aprendendo a vida, uma vida nova. E seja qualquer dia da tua vida. Pode ser que você tenha 80, 70, 50 anos, 20, 10, não importa. É você sentar naquela posição para aquele novo tema que está surgindo na tua frente e se colocar na posição de aprendiz. É uma fonte. É uma fonte. É uma fonte. Porque a gente é ilimitado para isso. Nossa capacidade é ilimitada. É ilimitada. Se a gente está disposto. Se a gente está nessa posição de aprendiz e ela é pessoal. Posso contar a minha aqui? Posso. Posso pedir, por favor, o depoimento de qual que é a sua posição de aprendiz? Pode ser que para muita gente isso é muito claro. E pode ser que para muita gente é muito difícil se colocar. É muito difícil. Porque naturalmente o terreiro ainda é uma plataforma, né? É um palanque de fala. Ele ainda é um lugar que passa a semana inteira a pessoa sendo coagida, ela sendo diminuída, ela não tem lugar de fala no trabalho dela, ela não tem lugar de fala na família dela, e ela chega no terreiro e fala, aqui é o meu lugar de fala. E aí tudo aquilo que está a semana presa é daqui, para fora, né? Falando sobre ela. Sobre ela. E lógico, o terreiro é um lugar de aprendiz. Mas para a gente, quando a gente fala de chão de terreiro, e é o tema, né? Esse tema, é esse lugar que a gente tem que se colocar. É esse lugar de aprendizado. É esse lugar o lugar de fala é para mim. Né? Não para os outros. O que eu estou querendo aqui? Uma aprovação? Eu estou querendo alimentar só o meu ego? E o ego ainda é visto de uma forma muito pejorativa. Eu, como filho de Ogum, meu perfil de Cis Assessment é influente e dominante. Eu preciso de validação na minha vida o tempo todo. Eu reconheço esse meu perfil. Eu preciso. Por isso que eu decidi ser sacerdote de Umbanda. Porque eu me conheço. Eu me conheço nesse ponto. Eu gosto de validação. Eu gosto de, obrigado pela gira de hoje. Aquilo me dá um alimento. Eu me reconheço nessa posição. E isso é ego. Isso é ego. Porque não faz diferença nenhuma para a pessoa. Para mim faz. Isso deixa o meu ego feliz, eu volto para casa motivado, volto cheio de vontade de fazer mais. O importante é como eu pego isso aqui e transformo a minha vida para ela ser mais produtiva naquele tema, para que venha mais reconhecimento. Para que venha mais e mais e mais, para que eu me sinta cada vez mais alimentado a fazer mais. Então isso é minha posição. Cada um tem a sua. O importante é esse, é se colocar nesse lugar de aprendiz. Aonde a gente tira o ouvir o ponto, onde a gente tira o ouvir o guia. Né? E quantas vezes a gente vê o guia, acho que terça-feira na nossa gira de Preto Velho foi um exemplo, o quanto o guia se sentiu repetindo as coisas e as pessoas só ouvindo. Sabe? Ele falou assim, alguém aqui está me escutando? Ele fez essa pergunta. Alguém aqui está me escutando? Eu vi, acho que a gente estava inventando uns 10, né? Ouvi de uma ou duas pessoas. Estou ouvindo meu pai. Ou melhor, né? Deveria ouvir. Estou escutando meu pai. Fale. Né? Para que a gente se coloque nesse lugar de orientação. Para que a gente se coloque nesse lugar de
de prontidão, como a gente falou, ou de serventia, como a gente falou na última aula, de servir ali, e não uma servidão de imposição do que deve ser feito, né? A herança, a gente falou a religião de matriz africana traz muito isso, né? Através, enfim, de colonizações, aquela coisa de ter a hierarquia bem verticalizada, né? De, poxa, é superior, é mais, come antes, quantas coisas a gente falou aqui na última aula, e para quem não viu, vale a pena assistir essa aula. Mas essa posição de aprendiz, de estou nesse lugar de escuta, estou nessa posição de escuta e eu vou ouvir cada palavra, para que a partir daí eu consiga gerar essa informação dentro de mim e para que ela vire sabedoria eu saiba fazer as minhas perguntas. Que pode ser que para do lado, quantas pessoas aqui na reunião de tranca-rua vai falar com o que? Falar, será que eu faço a pergunta? Mas ela parece tão óbvia, ela parece tão redundante. Pode ser que para o ouvido do lado ela seja redundante. Pode ser. Pode ser. Pode ser que ele já tenha feito essa pergunta antes, ou pode ser que para ele ficou claro na fala aquele entendimento, mas para você não. Tem que ser feita essa pergunta. Tem que perguntar. Porque é a partir da pergunta que nasce as falas corretas. É a partir da pergunta que nasce, não a fala, até falar fala correta, ou a fala propícia para aquele momento. Ela nasce das perguntas. Ela nasce das perguntas. E a partir daí, a gente se coloca, aí a gente se coloca num lugar onde não é alimento do ego. Não é uma coisa com sentido individual. Como eu falei que eu gosto desse reconhecimento, né? Para o terreiro, para a gira, nada muda, muda para mim. Então tudo que a gente está falando que muda para a gente é ego. É ego, né? A gente está alimentando essa força interna de se sentir. Então muitas coisas que a gente fala, nossa, hoje eu fiz a gira, eu fiz 200 banhos, hoje foi 14 consultas, eu sozinho, eu fiz aquela coisa. É ego. A gira aconteceu do mesmo jeito. A pessoa que viu, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Então assim, o questionamento, e por isso que a posição do aprendiz, ela está muito ligada a isso. Então, mais do que o aprendizado na posição como se fosse uma caixa, né, uma urna com conteúdo limitado que entrega para alguém, e fala, ó, tá aqui o teu aprendizado, né? E aí você vai abrir, vai usufruir daquela caixa com livros, com vídeos, com formas, né? Que daquilo você vai tirar o aprendizado. É uma aprendizagem o tempo todo. O tempo todo. Eu falo isso aqui para quem está aqui. Muitas vezes termina a gira, só fala, Flávio, você está bem? Às vezes eu estou meio aéreo assim, eu falo, estou ótimo. Eu estou só absorvendo. Porque é coisa que mexe com a minha cultura, com as coisas que eu acredito. É um outro ponto de vista de uma coisa que faz 20 anos que eu falo com uma certeza, né? E vem aquilo e quebra, e você tem que estar nesse lugar de aprendizado. Senão, naturalmente, o que vai acontecer? Ah, não, isso não é verdade. Você vai descartar possibilidades. Ah, isso aquilo é melhor do que aquilo, a gente começa a hierarquizar conhecimento, né? A gente quer colocar numa linha vertical como se aquilo, ou por existir há mais tempo, ou por vir da boca de alguém que a gente dá mais credibilidade, né? Naquele determinado assunto. Também, né, ou negar também. Ou negar. Porque, vem de uma pessoa que... O que ela sabe sobre isso? Ela sabe. O que ela sabe sobre isso, né? Ou sobre Umbanda, ou sobre o tema que for na nossa vida. E aí, a gente vira uma caixa de aprendizado. A gente bota essa caixa embaixo do braço e sai para todo mundo exibindo, né? Ó, o que eu sei é isso aqui. Em vez de ser esse momento de aprendizagem. Ah, não, porque eu tenho aqui, ó, 15 anos de Umbanda e eu, poxa, sento no toco há 20 anos. Eu, né, assim, né, quantas pessoas, falando especificamente de Umbanda, que carregam essa caixa de aprendizado embaixo do braço. Né? Ao invés de ser a aprendizagem. De falar, tô há 30 anos. Lógico, e como a gente falou bem, sempre os mais velhos vão ser reverenciados, porque carpiram o mato, né? Que estava alto pra gente, e chegando. A gente que chegou antes, eu me coloco nesse lugar, quando a gente decidiu abrir essa casa,
né? E eu falo para quem estava aqui no começo, né? Lá no primeiro cantinho, e tanta coisa que a gente tem para contar a história, essa nostalgia, e eu falo que essa memória é muito importante para que a gente não esqueça nunca de onde a gente veio, não importa onde a gente esteja, mas é aprendizagem. A ponto que se precisar voltar e fazer tudo de novo, faria com toda certeza, sem sombra, assim, sem nem, sem nem questionar, faria e faria, assim, feliz. E então, nesse sentido, eu sinto assim que tem dois tipos de ego. Esse ego que você falou primeiro, que motiva, que faz você querer fazer mais e se sentir melhor. E esse ego que você carrega embaixo, você agora eu já sei tudo isso, isso aqui já. E daí é um aprendizado que fica estabilizado. Perfeito, né? Sim. Perfeito. Não é uma coisa que o ego motivacional. É isso. É que o ego, na verdade, ele vai gerar motivação ou como que as pessoas falam? Inflar o ego, né? A pessoa se sentir mais. O benefício disso é só para a pessoa. Por isso que a gente trata o ego. Eu, por exemplo, não vejo malefício, né? A pessoa está se sentindo bem, está se sentindo feliz, está se sentindo ótimo. O quanto é o ponto que ela exerce isso na posição de aprendiz no chão de terreno. O que isso faz diferença para aquele chão? Nada. Só tem. Né? Ou aí pode chegar a ponto, que eu acho que pode, não digo isso é um malefício, pode chegar a ponto de atrapalhar. Aí sim concordo. A pessoa que ela ocupar tanto espaço a ponto de atrapalhar. Só do ego para a gente fechar. Então, quando a gente olha a definição, e aí eu adoro, né, dividir as palavras, como eu falei, né, a gente vai, olha o que essa palavra aprendizagem tem. Ela tem o A, né, a palavra de aceitação, a primeira palavra do alfabeto, o pré, né, como uma coisa que sempre nasce antes, né, predisposição, né, a gente tem uma disposição anterior, ou o próprio pré-conceito, né, quando a gente tem um conceito anterior até conhecer as coisas, né. O pré, a gente está disposto ao que, né, e até eu falei aqui brincando que é um N, que é não diz, age. Sabe? Estou brincando com as palavras, eu adoro destruir as palavras dessa forma. Se tiver um professor de português vindo, vai ficar doido comigo, né? Eu adoro fazer isso, mas é uma pré de não dizer e sim de agir. Não diz, age mais. Ai, o N do mais, muito obrigado, mãe. Entendeu? É o dizer menos e é o agir mais. E não é o agir, porque daí as pessoas acreditam que o agir não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me colocar nesse lugar de importância, sabe? E não é, o agir é o estar o aprendiz, é o estar na serventia. O que tem que fazer aqui agora? O que eu vou fazer? Vou aqui fazer. Gira aberta, o foco da gira, eu falo assim, foco da gira aberta, comunidade. Não é nada para fazer aqui. A gente só tem um objetivo de gira aberta, atender a comunidade. Ponto. Ah, mas poxa, fulano chorando. Ponto. Comunidade. Sentiu qualquer coisa, um filho da casa, vai no guia. Vai no guia da casa, vai no guia que está regendo aquele trabalho, pode ser eu aqui, pode ser a mãe. Está ali o guia da casa, vai lá no guia da casa e fala, está acontecendo isso comigo. Pronto, vai vir a resposta ali, acabou, simples e direto, sem tantos valores, né? E agora indo na definição da palavra, que é importante, né? A gente já destruiu ela, agora vamos reconstruir ela conforme ela significa. A aprendizagem é um processo. O que quer dizer um processo? Processo, né? Quem trabalha em empresa e cuida de processo sabe o que é. Ele nunca acaba, né? Ele pode ter, lógico, um fim, mas ele vai voltar para o recomeço. Ele é um ciclo de uma atividade que você tem uma referência para seguir, né? O processo lá de compra dentro de uma empresa, o processo de uma atividade. Para que existe um processo numa empresa? Para garantir segurança na operação, para garantir a credibilidade, para garantir que ninguém vai roubar dinheiro, tem vários objetivos de ter um processo, para garantir a qualidade lá do produto na cozinha, economia não é para pôr 5 folhas de alface no hambúrguer, é uma folha de alface por hambúrguer, porque quando calculou o custo, estava prevendo uma folha. O processo de fazer prevê uma folha, então o processo ele não para, ele é esse movimento. Então ele é um processo de mudança de comportamento obtido através de experiências construídas por fatores emocionais,
neurológicos, relacionais e ambientais. Vou repetir. A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento, obtido através da experiência construída por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Quando a gente entra num terreiro, a gente quer aprender, as nossas emoções vão se movimentar. A gente vai chorar, a gente vai sorrir, a gente vai sentir raiva, falar assim, nunca mais piso naquele terreiro de novo, porque mexeu com lados, aquilo me bateu. Quantas vezes eu já ouvi isso? E eu admiro muitas vezes a inteligência emocional das pessoas. Falar, pai, hoje essa gira mexeu. Eu vou para casa, vou digerir, porque mexe com as emoções, mexe no nosso sistema neurológico, onde a construção das nossas sinapses, onde toda a nossa obviedade de comportamento está, ele vai lá, parece que rompe por uma nova conexão, um novo formato, usando mais fosfato do que o normal, isso mexe com o nosso corpo. Relacionais, porque a gente está aqui entre pessoas, né? Está aqui entre pessoas, daí é um falando uma coisa para você, você fala, né? Através daquela pessoa, o teu aprendizado vindo, né? A tua aprendizagem se movimentando através da boca das outras pessoas à sua volta, e a gente às vezes perde a oportunidade de aprender, e principalmente o ambiental. Um ambiente que a gente decidiu. A gente saiu da nossa casa e veio para um terreiro de Umbanda. Para quê? Né? Para quê? Para só massagear o nosso ego? Porque eu, poxa, assim, né, 50 anos atrás, 10 anos atrás, um ano atrás, um mês, eu sentei lá num outro terreiro e falaram, você é médium, tem que trabalhar. Né? E a gente se coloca nesse lugar de importância, muitas vezes, né? Então, a aprendizagem é esse processo de mudança de comportamento. Mudança do que a gente é. Nós somos o nosso comportamento. Nós somos o nosso comportamento. Nossas crenças estão manifestadas no nosso comportamento. Nosso raciocínio está manifestado no nosso comportamento. E aí uma outra definição que eu trouxe também é: aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. É resumido, mas é a mesma coisa. É isso. Aqui já está definindo o aprender como o resultado. Qual que é o resultado? Entre a equação das estruturas mentais que a gente tem, que vão desde cultura, de tudo que a gente tem, de onde a gente veio, os nossos pais, a escola, a cidade, país, origem, ancestralidade como um todo, né? Ancestralidade material, ancestralidade espiritual, toda essa construção e o meio que a gente decidiu. A gente decidiu estar no terreiro de Umbanda, que é um lugar que vai trazer coisas que a gente não vai saber explicar. Terreiros que vai trazer coisas que a gente quer explicar ou acha que consegue explicar. E na gira seguinte desconstrói exatamente aquela nossa explicação para mostrar o quanto a Umbanda está se movimentando. Ela está contando para a gente assim, movimentem-se. Não sejam a mesma pessoa de ontem, hoje. Porque naturalmente vocês não vão ser a mesma pessoa amanhã. Você querendo ou não. Porque você pode achar que você é a mesma pessoa, mas não é. Pode ser numa linha cronológica, como o homem inventou do tempo, que eu tenho hoje 39 anos, tantos meses e tantos dias, amanhã vai ser uma a mais. Pode ser numa linha cronológica, pode ser no cabelo branco, né? Pode ser na quantidade de ruga, pode ser no tamanho da barriga, pode ser no físico, pode ser no profissional, no trabalho, não importa. Você nunca vai ser a mesma pessoa. E aí, quando você vem para um ambiente onde te constrói como objetivo da nossa casa é o autoconhecimento, se conhecer em constante mudança é base. E se a gente está em constante mudança, ou morte, vida, que o Tranca-Rua fala tanto, é a gente morrer todos os dias dos nossos conceitos, morrer todos os dias do que a gente acredita, para que a gente nasça um aprendiz no outro dia, aqui disposto. O que tem para fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Qual que é a brincadeira de hoje, né? Qual que é a alegria de hoje? Qual que é o aprendizado de hoje? Então essa é essa posição que a gente se coloca. Essa posição que a gente coloca. E esse slide também que está fazendo parte de todas as apresentações nesse tema que é o chão de Umbanda, que é esses 3 pilares quando a gente olha para o chão de Umbanda, que é a nossa liberdade da gente ser aqui dentro do que a gente é.
E eu falo isso muito, a gente conversa, é fácil, né? Poderia determinar uma doutrina, um formato de ser para as pessoas aqui dentro, e a gente fala assim, só pisa aqui no chão, quem é assim. Esse não é, a gente vai dando uma evitada, cozinha na assistência, ela vai achar outro terreiro, né? É mais fácil. É mais fácil. A partir do momento que a gente cria essa oportunidade da pessoa ser aqui, ter a liberdade do que ela quer ser, naturalmente vai trazer para ela a responsabilidade de ser o que ela é. Né? Vai trazer a responsabilidade dela aceitar. Dela aceitar de alguma forma o que ela é. E o que será que ela é, né? Só ela pode responder. Só ela pode responder. Porque se ela perguntar para as pessoas vão dizer o que elas estão vendo. Pode ser que seja uma pessoa de convívio há 39 anos, como a minha mãe de sangue, que pode falar sobre mim de uma forma única, que me conhece desde o dia que saiu lá da barriga dela. Pode ser um amigo que conhecemos há 20, 30 anos. Né? Pode ser alguém que eu conheço há um mês. Será que tudo isso, né, pode ser parte do que eu sou? Com certeza. Mas ter essa responsabilidade no chão de terreiro vai te dar, a liberdade vai te dar essa responsabilidade de você ser o que você é e assumir essa posição. E assumir, eu sou assim. Eu sou assim. E o quanto isso afeta, não afeta, constrói, não constrói, cura, não cura, dentro desse chão, como comunidade, né? O que isso traz? O que isso constrói? E isso é a nossa vida. Constante mutação, aprendizado, arte da cura, movimento, fé. Quanta coisa a gente está construindo nessa aula como conceito de aprendiz. Então o chão de Umbanda ele é essencial porque poderia estar, a gente falou um pouco sobre isso no Ser Umbanda, no quanto eu pedi para vocês, né, pegarem o copo e virarem assim, né, jogar tudo isso fora. Não é fora, é esvaziar um pouco, porque esse copo ele pode simbolizar algo limitado, mas ele é ilimitado. Né? Ele pode simbolizar algo que tem um limite, né, aquela quantidade. O copo cabe 500 ml no copo, né? Mas é para simbolizar que a gente está jogando fora o que a gente não serve, ou até abrindo espaço para que a gente conhecesse o novo. E o Ser Umbanda é muito isso. E volta no chão de terreiro, porque vamos dizer, a ferramenta ou o processo, né? Quando a gente volta lá para a analogia ao trabalho, ele é fácil, você estudou lá na faculdade o Ser Umbanda, né? Olha que legal, poxa que bacana, entendi que a arte da cura, diáspora africana, a gente tem um pedacinho de África, a gente tem um pedaço de Europa, mesmo que sabendo todo o apagamento que a gente conversou aqui, mas reconhecer que faz parte, é normal, a gente falou do espiritismo, falamos dos povos originários aqui do Brasil, né? O quanto isso também influencia, está lindo na nossa faculdade. O chão de Umbanda é a prática. O chão de Umbanda é o processo lá na empresa. Tá bom, me formei chefe de cozinha. Pronto, agora abriu a cozinha, tá todos os talheres aí, ingrediente. Vai, filhão, quero ver o prato. Pode-se dizer que ali o processo na definição da aprendizagem pode ser esse norte de vida que se fala, né? É a base dessa aula. É a base. Tudo que eu estou falando, eu falei isso desde o começo, pode se ver na minha cabeça, mas eu não posso tirar o crédito, não deveria estar aqui, crédito tranca-rodas não. E reconhecer isso é importantíssimo. Quem traz essas palavras é ele, é reconhecimento. Eu agradeço a oportunidade de poder multiplicar isso, mas com certeza tem soma do meu conhecimento de vida, do que eu vou atrás, meu profissional, a construção, mas o meu chão de Umbanda é a minha vida. O meu chão de Umbanda é a minha vida. Porque aceitar que eu tive a liberdade na minha vida de fazer o que eu quiser. Isso pode ter nascido desde a educação que meus pais me deram, né? De me empurrar no mundo e falar, você tem essa opção. Vai, a gente está aqui para te apoiar. Me deu essa responsabilidade também, me deu a responsabilidade de construir algo que tenha valor para mim. Né? Algo que tenha valor na minha caminhada de vida. E isso é a nossa vida. E não importa, pode ser que tenha sido uma formação na nossa família que trouxe, né, algumas características, e como hoje, né, a programação neurolinguística fala muito, né, a reconstrução de pensamentos, que a gente tem a formação de tudo que acontece do 0 aos 12 anos na nossa vida, né,
através dos nossos pais, é o que resulta no nosso comportamento durante a vida toda, é um pouco disso, né? Um pouco do que a gente olha para cá e a gente se sente de 0 aos 12 anos dentro do terreiro como um aprendiz, morrendo e nascendo todo dia naquela verdade, e entender que a Umbanda é muito mais esse caminho do que uma chegada. Que ser terreiro, se sentir um chão de Umbanda, acolher a comunidade, é sempre um caminho do que um lugar a chegar, né? Do que o destino. Toda vez que a gente está aqui, esse aprendizado, essa novidade, aquele dia que a gente sai e fala, meu Deus, vai girar hoje, nossa, né? Tudo isso, o que a gente trouxe? Né? O que a gente trouxe? Será que a gente chega e canta aquele ponto de forma automática, mexe no nosso corpo, dança? Agora é a dancinha do orixá, agora é o ponto para a ganga, eu estou pedindo, essa porteira é firme, eu lhe pergunto por quê? Quem toma conta da porteira é um homem ou uma mulher, o que isso quer dizer? Será que eu estou só ouvindo ou eu estou escutando? Né? Então isso faz parte, e não é só dentro. Desde o começo, né, a gente falou do ser Umbanda e falamos no chão de terreiro, o quanto o terreiro, o terreiro, representa a nossa vida. O quanto a gente está só ouvindo aí a vida passar do que escutar, né? Do que escutar. Então ter essa posição de escuta de aprendiz, eu acho que é o principal tema de hoje. E hoje até a aula ela vai ficar um pouquinho mais curta, com 50 minutos, assim espero, nas minhas contas. Mas é porque o conceito ele é mais forte. Ele é o último que fecha no chão de Umbanda, mas para a gente se colocar nesse lugar. Ele é essencial. E essa aula eu já falei que vai ser obrigatória para todos os filhos do nosso chão, para que a gente comece a virar. E não é amanhã. Não é assistir a aula e falar, tá bom, agora eu aprendi. Mas que esse conceito, a gente entendendo que isso faz parte da nossa casa, amanhã a gente esteja apto a ouvir. Aprendiz, se coloca nesse lugar, você não está agora. E tudo bem. E tudo bem. E a gente sabe, a gente refletir, voltar, e tudo bem. E tudo bem. Isso não vai prejudicar a caminhada nenhuma, isso não vai fazer a gente menos do que ninguém, porque competição, né? Competição é uma coisa que não pertence, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é cada um dando o seu passo, é cada um, deixa eu esperar um pouco aqui, quem sabe é hora de descansar, agora é hora de eu seguir com tudo, agora é hora de eu me jogar nesse tema. Então assim, isso é muito claro, e queria muito que tivesse todos os filhos aqui, que bom que vocês estão aqui, eu queria que muitos filhos estivessem aqui também, para ouvir, a aula vai estar disponível, e é isso. E agradecer mais uma vez, né, vocês, e agora a gente abrir, conversar, o que vocês querem dividir sobre o tema, algum ponto, alguma característica. Quero então dar uma alimentadinha no teu ego, agradecido. Muito obrigado pela participação. Maravilha de aula de hoje, como todos. Muito bom mesmo. Agradecer os teus momentos que você dedica para estudar. E não são momentos, são horas. Para trazer a construção. Obrigado, gente. Obrigado. E não recebo com todo amor. E ali uma coisa que eu acho que eu confundi assim. Para mim, ouvir é quando realmente você introjeta e ouve aquilo que fica em você.